Flos Carmelitis florigera. Queridos irmãos e irmãs em Cristo e no Carmelo, eu sou o Frei Juliano, membro da província carmelitana de Santo Elias, e este é o terceiro vídeo da série que estamos apresentando, dividida em 4 pequenos capítulos, sobre os 4 graus da oração em Santa Teresa de Jesus. No primeiro vídeo, falamos sobre o primeiro grau da oração, a oração ascética. No vídeo anterior, tratamos sobre a oração de quietude no segundo grau. Antes, porém, de passarmos para o terceiro grau, recordemos algumas coisas importantes. Aqui estamos falando sobre os graus da oração em Santa Teresa de Jesus, no livro da Vida, porque a santa também trata deste assunto em outras obras. No caso do livro da Vida, Santa Teresa fala dos graus da oração entre os capítulos 11 e 22. Para Santa Teresa, aquele que deseja iniciar a vida de oração é como quem precisa plantar um jardim em terra árida. Esta terra seca, árida, é a nossa alma. O dono desta terra é Deus e nós somos o jardineiro. Santa Teresa apresenta um método de oração contendo 4 modos diferentes de levar a água para este jardim. No primeiro grau da oração, o jardineiro deve conseguir a água com a ajuda de um pequeno balde, tirando-a de um poço fundo. No segundo grau, o jardineiro pode usar nora e alcatruzes movidos por um torno, como vimos no vídeo anterior. Conheceremos agora o terceiro grau da oração, ou seja, o terceiro modo de levar água para a nossa terra. A terceira água usada para regar o jardim é vinda de um rio ou arroio. Como no grau anterior, também este exige do jardineiro mais trabalho no começo. Afinal, ele precisará canalizar a água de um rio ou de uma fonte, fazendo-a passar no meio do jardim. Apesar de tanto esforço no início, o jardineiro poderá depois deleitar-se ao ver o jardim bem irrigado. A suavidade e a consolação é bem maior nessa forma de cultivo do que nas outras. Aqui, Deus mesmo, algumas vezes, fará o trabalho do jardineiro. A alma que atinge este grau de oração é incapaz de explicá-lo, pois as graças que alcança são tão grandes que a compreensão humana não consegue alcançá-las. A incompreensão pode ser tamanho a ponto da alma não desejar nem seguir adiante, nem retroceder. Segundo Santa Teresa, o Senhor prepara para quem chega a este ponto cruz pesada e leve ao mesmo tempo. Pesada porque, apesar da suavidade, a alma nunca deseja descansar. Em tudo pode achar que não servir a Deus suficiente, desejando sempre carregar uma cruz maior. Aqui, recorda Santa Teresa, a humildade deve ser trabalhada com mais atenção. Este grau da oração pré-estático é também chamado como sono das potências da alma, pelo fato que é praticamente Deus que faz todo o trabalho, podendo assim descansar o intelecto e a vontade do jardineiro. A alma prova descanso e aqui a alegria e a doçura são muito maiores do que no grau anterior. Santa Teresa usa o exemplo da vela na mão do moribundo, porque neste grau realmente é como um sentimento de morte para todas as coisas do mundo. A alma deseja apenas estar na presença de Deus. Teresa, quando fala deste grau da oração, no capítulo 16 do livro da Vida, diz ter experimentado este modo de oração uns 5 ou 6 anos atrás. Referia-se às experiências de oração que teve no ano de 1559, ou seja, já na idade de 44 anos. Para ela, foi difícil a passagem do segundo para o terceiro grau. Somente depois, Santa Teresa percebeu a diferença. Quem chega a esse grau prova um amor tão grande que se sente fora do próprio corpo sem saber como. É como estar louco por amor, diz Santa Teresa, sabendo que não merece dom tão precioso. A alma deseja estar livre das preocupações do mundo, como comer, beber, dormir, porque neste ponto não deseja mais viver em si mesmo, mas em Deus. É um grau da oração onde o jardineiro pode descansar nos braços do Senhor. É um total abandono nos braços de Deus. Não importa onde este o levaria, seja para o céu ou para o inferno,
o jardineiro o acompanharia feliz. Se chegar à morte é justamente o que deseja, mas se pelo contrário for necessário viver, tudo bem, porque a alma não pertence mais ao jardineiro, já é toda de Deus. Uma coisa muito interessante que acontece com quem chega a este grau da oração é que o jardineiro percebe que tudo aquilo que levou anos para conseguir, o dono do jardim realiza em poucos minutos. Ou seja, o jardineiro percebe que apesar de ter lutado tanto, trabalhado muito, o dono do jardim chega e em pouco tempo faz aquilo que tinha sonhado. Somente aí o jardineiro poderá então sentir o perfume das flores e aproveitar da beleza daquele jardim. Aqui também a humildade deve ser grande, porque devemos aceitar que não somos nada diante de Deus. Quando falamos neste grau sobre uma quase total união da alma com Deus, não é nada mais do que o fato de conformar a nossa vontade com a vontade divina. Quando chegarmos a este ponto, nada mais neste mundo poderá nos decepcionar. Uma das diferenças da oração de quietude, que vimos no vídeo anterior, é que no segundo grau, a alma deseja estar no santo ócio de Maria. Recordamos aqui a visita que Jesus fez às irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Maria, podemos dizer, está em plena contemplação. Assim deseja a alma no segundo grau. Mas aqui poderá também fazer a parte de Marta, ou seja, entende que é possível conciliar vida ativa e vida contemplativa. Essa é uma grande característica da espiritualidade carmelitana. Mas, apesar de muito bom, este grau de oração ainda não é perfeito, porque apesar de ter a elevação da vontade e do intelecto, ou seja, de não desejar nada e de não precisar raciocinar estando muito ocupado com as coisas de Deus, permanecem em atividade a memória e a imaginação, chamada por Santa Teresa de louca. Essa louca, sentindo-se sozinha, muitas vezes pode tentar colocar tudo a perder, impedindo a alma de dedicar-se totalmente a Deus. O remédio encontrado por Santa Teresa depois de anos de luta é não dar ouvidos à imaginação, do mesmo modo quando escutamos o discurso de um louco. Deixar a imaginação com sua teimosia e não lutar contra ela, porque apenas Deus pode tirá-la. Por fim, uma recordação de Santa Teresa para este grau. Quando a alma recebe essas consolações e precioso repouso, também o corpo participa dessas alegrias. Nossas virtudes atingem um grau muito maior, ou seja, Santa Teresa diz que também o nosso corpo se manifesta quando chegamos a este grau. Por isso é fácil saber quem tem vida de oração. As ações das pessoas fazem com que isso transpareça. Uma boa oração a todos, até o próximo encontro, fiquem com Deus.